A paz do Senhor Jesus. Meu amigo, você que acabou de acessar esse vídeo, de repente você olhou para esse tema e você achou interessante. Fica aqui comigo que eu acredito, eu creio que Deus tem algo para tratar conosco nesta noite. Ou você que de repente não conhece a Cristo, mas caiu nessa live, fica aqui, meu amigo, que Deus ele tem algo para tratar com você, conosco também nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Veja só, a mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite, ela está baseada na seguinte frase: algumas coisas que não devemos fazer. Repito, a mensagem que eu quero tratar com você nesta noite, ela está baseada na seguinte frase: algumas coisas que não devemos fazer. Veja só, minha amiga, você que acabou de acessar esse vídeo, Deus ele tem promessas para a nossa vida. Deus ele tem promessa para mim, para nós. Só que as promessas que Deus ele tem para mim e para nós, todas elas estão pautadas em uma condicional, se. Então eu quero aqui tratar aqui com você algo que você e eu podemos fazer, que é questão de tempo. Deus ele vai honrar a minha e a tua fé no nome do Senhor Jesus. Veja só, o Senhor Jesus aqui no livro de Marcos, capítulo 4, ele vai nos revelar algumas coisas que não devemos fazer. O Deus que eu e você crê tem um reino no mundo espiritual. E dentro desse reino que ele estabeleceu princípios. Então, se eu e você queremos alcançar as promessas da parte desse Deus que fez os céus e a terra, é necessário eu e você se adequar a esses princípios que ele mesmo tem estabelecido. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz lá em Salmos, se eu não estiver enganado, que o próprio Deus, ele colocou a palavra dele acima de todo o nome dele. Então veja só, o próprio Deus, ele se submete à palavra. Então eu quero aqui tratar com você com essa mensagem. Que o Senhor Jesus, ele, no livro de Marcos, capítulo 4, ele vai revelar aqui algumas coisas que não devemos fazer. Primeira coisa que não devemos fazer, Marcos 4,14. Vamos ver aqui o que ele tem escrito aqui. Veja só. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo o diabo, ou Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, meu amigo, minha amiga, a primeira coisa que eu e você não devemos fazer é o quê? Não ficar distraído no momento da ministração da palavra de Deus. De repente você congrega em algum lugar físico, ou de repente você acompanha alguma pregação em alguma live. Uma coisa que eu e você devemos fazer, não ficar disperso ou distraído no momento da ministração da palavra, meu amigo. Infelizmente, muitos estão nesta falha. Muitos estão cometendo essa falha. Dentro da sinagoga, lá o ministro lá está pregando, de repente o camarada passou, sei lá, dias, semana, pagando preço para trazer algo da parte de Deus, e o camarada fica lá distraído. E o que é que acontece quando você fica distraído no momento da palavra? A Bíblia diz que o inimigo ele vem e faz o quê? Arrebata aquilo que Deus tem para tratar conosco, que é a palavra de Deus. Então muitas vezes a gente entra frio, a gente vem frio e termina saindo o quê? Gelado de lá. Por quê? Porque ficou disperso. Ficou disperso. Então, meu amigo, minha amiga, não fique disperso, não fique distraído. Atente para a palavra de Deus. É esta palavra que vai transformar a minha e a tua vida. É esta palavra que vai nos dar vitória. É ela que vai nos dar vida. É ela que vai fazer com que a gente prospere. Amém? Então, veja só, irmão. Jesus, ele aqui revela algumas coisas que não devemos fazer. E a primeira foi essa, não ficar distraído no momento da palavra. Mas Jesus revela uma segunda coisa que não devemos fazer. Segundo, Marcos 4,16, a Bíblia vai dizer: e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedras, os quais ouvindo a palavra logo com prazer, a recebem. Então, segunda coisa que eu e você, meu amigo, minha amiga, não devemos fazer
é não se deixar abater diante de quê? Das lutas. Meu amigo, minha amiga, todo mundo tem luta. Todo mundo tem luta. Tanto aqueles que um dia fizeram aliança com Deus, quanto aqueles que não fizeram aliança com Deus. A luta, ela vem. A luta vem. Mas só que Deus nos dá o quê? Nos dá vitória. Então persevere, meu amigo. De repente você, meu amigo, minha amiga, está passando por luta, está enfrentando lutas. Persevere. Persevere. Não vire as costas para Deus. Não corra. Suporte. Resista essa luta. Por quê? Porque Deus vai te dar vitória. A Bíblia diz aqui, irmãos, em Eclesiastes 7,14. Vamos lá. Eclesiastes 7,14. Vamos ver lá. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia ela tem para dizer aqui para mim e para você, meu amigo, minha amiga, meu amigo. Eclesiastes. Cadê você, Eclesiastes? Livro de Eclesiastes 7,14. A Bíblia vai dizer aqui o seguinte aqui, meu irmão. Eclesiastes 7,14. Olha só o que a Bíblia diz aqui pra gente. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera por quê? Porque também Deus fez a esta imposição daquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, meu irmão, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Então persevere, meu amigo. Persevere, meu amigo, que Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai te dar vitória, vai te guiar. Amém? João 16,33, Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja só, se Jesus ele venceu o mundo, ele nos dá condição para eu e você também vencer. Então se eu e você estivermos na obediência à palavra dele, se eu e você estivermos na perseverança, na doutrina, na palavra, na obediência, ele vai nos dar vitória para a gente vencer também. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, Efésios 4, 13, a Bíblia diz o seguinte, meu amigo, minha amiga, livro de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: Efésios 4, 13. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a segunda coisa que não devemos fazer, não deixar se abater diante das lutas. Coloquei uma passagem aqui, mas terminei trocando. Terminei trocando aqui, que era Efésios, mas era outra passagem. Mas, voltando ao assunto, para não perder o foco, que era mais um versículo que eu ia complementar aqui, mas eu acredito que eu terminei trocando aqui a passagem, mas amém. Mas foi dito dois versículos que deu embasamento a esse segundo ponto. Então Jesus, ele aqui, irmão, nos revela essas coisas que nós não devemos fazer. Que é não ficar disperso e não se abater diante do quê? Da luta. Deus vai te dar vitória. Se tu obedece, é questão de tempo, meu amigo, minha amiga, para Deus te dar vitória. Terceira e última coisa que não devemos fazer: não se corromper diante daquilo que é o quê? Que é material. Infelizmente, irmão, meu amigo, minha amiga, muitas das vezes a gente, entendeu? Está buscando a Deus, tem pessoas que estão buscando a Deus,
Está ali de repente na prova, no vale, está ali enfrentando dificuldade, vai caminhando com Deus, começa a movimentar a fé, e aí começa a buscar, e de repente Deus faz o quê? Opera um milagre. As portas começam a se abrir, aquilo que estava trancado começa a se destrancar, as barreiras, muralhas começam a ser derrubadas. E aí quando a pessoa recebe um alívio, de vez dela perseverar, ela faz o quê? Ela se corrompe. E não podemos fazer isso, irmão. Se você está caminhando com Cristo, se você está obedecendo e Deus, Ele começa a te abençoar, Ele começa a abrir teus caminhos, começa a abrir portas, ao invés de corromper, continue, irmão. Continue, meu amigo, minha amiga, porque Deus Ele vai te dar vitória. Continue. Prove para Deus que você é fiel a Ele, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Amém? Livro de Eclesiastes 5,15. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte aqui, Eclesiastes, capítulo 5, verso 15. O que é que diz aqui a Bíblia aqui? Meu amigo, minha amiga, 5,15. Vai dizer aqui o texto. Como saiu do ventre de sua mãe, assim do tornará, indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então veja só, não vale a pena você se corromper com aquilo que é material. Do jeito que você veio, você vai. Você não vai levar nada, meu amigo, minha amiga. Não vai levar nada. Então não vale a pena se corromper. Não vale a pena se deixar enganar por aquilo que é material. Lucas capítulo 12, verso 15. A Bíblia, ela vai dizer aqui, ó, Lucas 12, 15. Lucas capítulo 12, verso 15. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte aqui para nós. E disse, acautelavos e guardavos da o quê? Da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então veja só, o Senhor Jesus está dizendo aqui que devemos nos acautelar de quê? Da avareza. Por quê? Porque a vida de alguém não consiste na abundância, naquilo que é material, do que possui. Então veja só que não vale a pena a gente se corromper por conta daquilo que é material. Meu amigo, minha amiga, essa vida vai passar. Vai passar. O que Deus tem para mim e para você não é aqui nessa terra, é no céu. Tem cidade preparada. Tem cidade. Lá em Apocalipse diz que Deus já preparou a cidade para mim e você. 1 Coríntios 2,9, Paulo vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para mim e para aqueles que o amam. Então, meu amigo, minha amiga, não vale a pena se corromper com aquilo que é material. 2 Timóteo capítulo 6, verso 7. 2 Timóteo 6, capítulo 7. Ou melhor, 2 Timóteo não, 1 Timóteo capítulo 6, verso 7 a 8, vai dizer aqui: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, verso 8, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos e sejamos contentes com isso. Então veja só, irmão, que a palavra de Deus ela nos alerta, ela nos exorta. Que nada trouxemos para o quê? Para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Então, meu amigo, minha amiga, creia na palavra de Deus. Se apegue, não com aquilo que é material, mas com aquilo que é espiritual. Então, só recapitulando, algumas coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, não ficar distraído no momento da ministração da palavra. Que eu quero aqui, nesse primeiro ponto, só para recapitular, ver o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, verso 20, rapidinho, que vai dizer, só para dar embasamento nesse primeiro ponto, Provérbios 4, 20, olha o que diz aqui, ó: meu filho meu, atenta para minhas palavras,
ou melhor, verso 20 não, verso 13. Apega-te à instrução e não largue. Guardai-a, porque ela é a tua vida. Apega-te à instrução, né? Esteja atento à palavra de Deus. Então essa é a primeira coisa, só para recapitular, que não devemos fazer, ficar distraído. Segunda, não se abater diante das lutas. Amém? Terceira e última, não se corromper diante daquilo que é material. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa mensagem simples tenha edificado a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Fica com Deus.